Olá pessoal, tudo bom? Então na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante importante que é a dilatação térmica, tá? Então vamos ficar atento que esse conteúdo aqui ele é teórico e é bastante importante, tá bom? Então, primeiramente a gente vai se recordar do seguinte: todos os objetos, qualquer objeto que você possa imaginar ou não imaginar, são feitos, e nós sabemos disso, que eles são feitos de átomos e também de moléculas. E esses átomos e moléculas não estão parados. A gente sabe que eles estão em constante agitação térmica, né? A gente sabe que eles têm um movimento de vibração, tá? Eles têm um movimento vibratório. Oh, letra bonita, tá? Então, se a gente olhar aqui nesse objeto, né, a gente tem aqui umas bolinhas representando os átomos e moléculas. Esses átomos e moléculas estão se agitando, não estão paradinhos aqui, tá? A gente tem uma agitação, certo? Essa agitação, né, a gente sabe que está relacionado com a temperatura. Então, maior temperatura, maior a movimentação. Mais rápido essas moléculas estão oscilando. Menor temperatura, menor movimentação. E aí o que a gente sabe? Quando a gente aquece um corpo, aquece o objeto, a gente aumenta a sua energia térmica, certo? E faz com que essa agitação aumente. Então, maior temperatura faz o quê? Uma maior agitação, né? Se aqueceu mais, as moléculas ficam mais agitadas, certinho? Essas moléculas, já que estão mais agitadas, elas vão precisar de mais espaço, né? Imagina aqui o objeto. Se a temperatura dele está baixa, as moléculas estão vibrando um pouquinho, né? Você tem a molécula aqui vibrando um pouquinho, a outra pode estar pertinho dela, porque o espaço que ela vai precisar para poder oscilar é pequeno, né? Então, com a temperatura baixa, né? Agora, se eu vou lá e aumento a temperatura, essa molécula aqui vai vibrar mais, certo? Ela vai oscilar mais. Consequentemente, o espaço em volta dela não vai poder ser ocupado por outra molécula. Então, essa moléculazinha aqui que estava pertinho da primeira vai acabar se afastando, né? Para não se chocar com a coleguinha dela e também para poder vibrar mais tranquilamente. Então, com a temperatura maior, né, com uma maior temperatura, essas moléculas precisam mais de espaço e vão se distanciar, certo? Como todas as moléculas vão se distanciar, as dimensões do objeto vão aumentar. Então, o nosso objeto vai acabar ficando um pouquinho maior do que ele era naturalmente, certo? Olha esse esqueminha aqui mais bonitinho do que os rascunhos que eu fiz. Ó. Com o corpo frio, as moléculas estão menos agitadas, está mais pertinho, né? Agora, quando o corpo está quente, de novo, as partículas ficam mais agitadas. Partículas menos agitadas estão mais perto uma das outras, tá? E partículas mais agitadas, como elas precisam de mais espaço para poder oscilar, elas estão longe uma das outras. Elas ficam mais distantes. Tudo bem, então? Consequentemente, só voltando aqui, esse aumento da distância recebe o nome, então, de dilatação, tá? Esse aumento recebe o nome esse aumento de tamanho do objeto recebe o nome de dilatação, tá? Só que essa dilatação não é algo assim tão gigantesco. Não quer dizer que eu vou aquecer, sei lá, vou colocar minha panela lá no fogo para fazer comida, vou esquentar ela, vai virar de uma panelinha pequenininha, vai virar uma panelona. Não. Essa dilatação acaba sendo pequena, tá? Menos de 1 milímetro.
mas a gente acaba percebendo os seus efeitos, como a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? E um detalhe, essa dilatação não acontece apenas quando a gente aquece um corpo, mas quando a gente resfria também acontece, né? Então, ó, um corpo quente, moléculas se movendo agitadamente, né? Corpo quente, vou pôr um Qzinho aqui de quente. As moléculas vão estar longe uma das outras. Quando ele esfria, ele vai acabar diminuindo de tamanho, tá? Por quê? Porque as moléculas vão se aproximar uma das outras. Vou pôr um F de frio aqui. Isso aqui a gente chama então de contração térmica, tá? Que é o contrário da nossa dilatação. Certinho então, pessoal? Então vamos seguir aqui. Algumas aplicações, né? O que importa para a gente é isso, aplicação. Onde que eu uso isso? Onde que eu vejo isso? Onde que eu encontro isso daqui? Né? Se eu pegar e olhar, por exemplo, na linha do trem, né? Quem já andou ali pela linha do trem, olhou o espaço entre dois trilhos, né? Você tem um espacinho entre eles. Você tem um trilho, tá aqui um trilho, um espacinho, outro trilho. Tá? Por menor que seja, vai ter um espacinho. Você não vai, o pessoal que monta as linhas do trem não vai deixar dois trilhos encostadinhos um no outro. Esse pedacinho aqui recebe o nome de junta de dilatação. Tá? Se não tiver essas juntas de dilatação, o que vai acontecer? Se eu tiver um dia muito quente, os trilhos vão se dilatar, certo? Então, tem um trilho aqui, tem outro trilho de cá, tá certo? Mudando a cor aqui, se eu tiver num dia muito quente, esse trilhozinho daqui vai se dilatar, então ele vai chegar até aqui, ó. Isso aqui é o tanto que ele dilatou, tá? Este outro trilho aqui também vai se dilatar. Se os dois trilhos estivessem encostadinhos um no outro, esse trilho aqui da esquerda ia forçar o trilho da direita, o trilho da direita ia forçar o trilho da esquerda, né? Essa linha férrea aqui poderia ficar deformada, ou seja, os trilhos poderiam entortar e você poderia ter ali algum acidente, tá? Então aqui você tem um esqueminha do espaço entre os trilhos, tá? Da nossa junta de dilatação, certinho? Essas duas fotos aqui, pessoal, foram tiradas na linha do trem da cidade de Aguaí. Então, repara que aqui eu tenho uma junta de dilatação pequena, certo? É uma junta pequena. Agora aqui, ó, eu tenho uma junta de dilatação um pouco maior. Deu para perceber? Então, ó, mudando a cor. Juntinha de dilatação pequena, junta de dilatação maior. Quando aquecer, num dia quente, esse trilho da esquerda vai dilatar para a direita, o trilho da direita dilata para a esquerda. Esse espacinho aqui vai garantir que um não fique forçando o outro e, consequentemente, o trilho não entorte e não cause acidente. Tá certo? Aqui nessas fotos, a gente tem primeiramente aqui o intervalo de dilatação, tá? Essa foto aqui, dá uma olhada do tanto que está torto esses trilhos e o trem descarrilado ali atrás. Essa foto aqui, ela ocorreu num acidente. Né? Isso aqui é o seguinte, é uma linha de trem que passava por dentro de uma floresta. Essa floresta pegou fogo. Com o calor do fogo, os trilhos foram se dilatando. As juntas de dilatação não foram suficientes para conter essa dilatação dos trilhos e, consequentemente, o trem, os trilhos se deformaram e o trem, quando passou por ali, descarrilou. Tá? Já essa outra foto aqui, a gente pode ver umas linhas férreas bem grandes, né? E o tanto que elas se dilataram, provavelmente por causa do calor do sol, que aqueceu o chão, né? O solo aqui, e o chão acabou aquecendo os trilhos, eles foram se dilatar. Então dá para a gente perceber o quanto que esses trilhos aqui acabaram se dilatando, né? A junta de dilatação não foi o suficiente para conter essa dilatação deles, certinho? Outro lugar que você encontra a junta de dilatação são em quadras esportivas, em pontes, paredes, pisos. Olha um exemplo aqui, ó.
Aqui tem um piso, um azulejo que foi assentado, outro piso, né? Piso, piso. E aqui, ó, você tem um espacinho entre eles, o rejunte, né? Esse rejunte, além de deixar um pouquinho mais bonito, dar uma estética melhor no seu piso aqui, também garante que num dia quente, na hora que esses pisos receberem calor e acabarem se dilatando, não ocorra de um piso empurrar o outro, pressionar o outro e eles não trinquem, certo? Em pontes, na hora que é feita uma ponte muito grande, tá? Então você tem a ponte aqui, bonitinho, certo? Olha que belezinha meu desenho. Faz de conta que isso aqui é uma ponte. É costume deixar entre partes dela, quanto maior a ponte, maior esses vãozinhos, maior a quantidade desses vãozinhos que vai ter, que são juntas de dilatação, tá? Então, se você passar em alguma ponte, alguma coisa assim, conseguir olhar por baixo, passa por um viaduto, algo do tipo, olha, provavelmente você vai conseguir enxergar esses espaços aqui, essas juntas de dilatação, tá? Em paredes, em quadras esportivas, na hora que vai ser feito, né, vai fazer o cimentado de uma quadra de esportes, eles cimentam uma parte, deixam um espacinho ali para a junta de dilatação, aí que vai cimentar a outra parte. Não faz um negócio só, né, não costuma se fazer uma coisa só, deixa esses espacinhos para garantir que não haja possibilidade, né, para evitar trincar essa quadra aqui num dia muito quente por causa da dilatação. Tá certo? Outro momento que você acaba tendo noção dessa questão da dilatação é à noite, tá? Sabe aquele dia que você está lá na sua casa, tudo quietinho, à noite, né? E de repente você escuta um barulho, você escuta um trec, não é? Tec. O que está acontecendo? Durante o dia, né? Durante o dia, a sua casa se aquece, certo? Casa aquece, ela se dilata, certo? Durante a noite, a casa vai esfriar. Se esfriou, contraiu. E o que a gente vai saber? O que a gente tem que lembrar? Se eu tiver materiais diferentes, isso aqui vai ser importante que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Materiais diferentes têm dilatações diferentes. Alguns se dilatam mais rapidamente, outros demoram mais para contrair, né? Então, o que acontece? Geralmente, os materiais metálicos se dilatam mais, tá? E os materiais que não são metálicos se dilatam menos. Então, durante o dia, a sua casa toda está recebendo o calor do sol, certo? A casa toda recebe o calor do sol, vai dilatando aos poucos. À noite, entre mais ou menos umas 9, 10 horas da noite, que é quando isso começa, né? A sua casa vai esfriando, esfriando e ela vai contraindo. Só que tem um detalhe, alguns materiais contraem mais do que os outros. Aí ocorre que aquele material que contraiu mais acaba forçando aquele que contraiu menos. Na hora que eles vão se ajustando, chegando no lugar, você escuta aquele barulho de estalo. É o tec, tá? Então podem ficar tranquilos que não é nenhum fantasma que está indo te assombrar, viu? Agora a gente sabe que é por causa da dilatação. Tudo bem? Outro exemplo, ó, fio de poste. Repara uma coisa, de manhãzinha, né, os fios do poste, vamos supor que aqui você tem um poste, aqui você tenha outro poste, certo? Aí eu vou trocar a cor aqui para a gente poder tentar enxergar melhorzinho aqui. Então, de manhã, os fios do poste vão estar mais esticados. Agora, à tarde, se você reparar, né, mais ou menos aí meio-dia, na hora do almoço, se você passar e olhar os postes, os fios dos postes não vão estar tão esticadinhos quanto eles estavam de manhã. Deixa eu apagar isso aqui que está errado. Muito bem. À tarde, os fios do poste não vão estar tão esticadinhos quanto estavam de manhã. À tarde, os fios do poste vão estar mais bambos, fazendo uma barriguinha, tá? Então, ó, de manhã, fio do poste mais esticado.
À tarde, esses fios do poste, mais ou menos 1h, meio-dia, que é quando está bem quente, eles vão estar mais bambos, formando uma barriguinha, tá? Ah, mas por que que isso daí acontece? Por que que tem essa diferença aqui? Vamos ver? Em dias frios, os fios do poste se contraem e podem se romper, né? Então, aqui. Quando vai esticar o fio do poste, o pessoal da companhia de energia tem que tomar cuidado para não deixar eles nem muito esticados, tá? Porque em dias frios esses fios vão se contrair e podem se romper, né? Contrai, esfria, se rompe, se estiver muito esticado. Ah, então vamos deixar eles bem bambos aqui. Também não posso. Por quê? Num dia quente, eles vão dilatar. Aí imagina o fio do poste dilatando e quase encostando no chão. Ou então dilata, fica mais baixo, vem um caminhão, um ônibus, algum veículo mais alto, enrosca nesses fios e causa acidente. Então, quando se vai puxar um fio de um poste para outro, tem que garantir que eles não estejam nem muito esticados, né? Para que num dia muito frio eles não se contraiam demais e não corram o risco de arrebentar. E também tomar cuidado para que eles não fiquem muito bambos, né? Para que num dia muito quente não ocorra isso aqui, ó, do fio se dilatar demais, ficar muito baixo, encostar no chão, passar um veículo mais alto e enroscar nele e causar acidente. Certinho então, galera? Outra aplicação. Você está lá na sua casa, está tentando abrir uma garrafa, né? Um vidro de palmito, não consegue. Como que você pode fazer? Ah, vou bater no fundo da garrafa. Isso, bate com muita força, você quebra ela. Ah, vou bater na tampa da garrafa. Isso, bate com muita força, você quebra a tampa da garrafa. Como que você pode fazer? Olha o que a mulher aqui do quadrinho fez. Ela pegou e jogou água quente na tampinha e facilmente retirou essa tampa da garrafa. Por que que isso acontece? Lembra que materiais diferentes se dilatam de maneiras diferentes? Então, se você pegar e aquecer a tampa de uma garrafa, só ela vai se dilatar. Porque o gargalo, o pescocinho ali da garrafa, se aquece pouco, se dilata pouco. Aí, por causa dessa dilatação, ela vai ter uma certa folga e vai ser mais fácil de tirar. Tá? Não estou querendo dizer que você vai ter uma garrafa, um gargalinho pequenininho aqui, ó, vamos fazer de conta que isso aqui é o gargalo da garrafa, né? E aí você vai ter uma tampa enorme ali. Não, o gargalo vai estar lá, a tampa vai se dilatar só um pouquinho, mas vai ficar mais frouxa. Outra aplicação disso é se você tiver dois copos, né? Vamos fazer de conta que isso aqui é um copo, e você tem outro copo ali do mesmo tipo que estejam muito enroscados um no outro. O que você pode fazer? Você pode jogar no copo de dentro água fria, né? Por que água fria? Porque a água fria vai fazer o copo de dentro se contrair e vai desenroscar do copo de fora. Ou você pode jogar no copo de fora água quente, né? Que aí o copo de fora se dilata e vai ficar mais fácil para desenroscar, tá certo? Outra aplicação, né? Se você tiver, por exemplo, na oficina, alguma coisa assim, e você tiver um parafuso, faz de conta que isso aqui é um parafuso, preso numa porca, né? Tá aqui a porquinha, tá? E ali você tem o parafuso. Ele está muito preso, você não consegue retirar. Quais são as duas possibilidades, né? Que eu posso fazer? Eu posso pegar e aquecer a porquinha, porque aquecendo a porca ela se dilata, não quer dizer que ela vai ficar enorme, mas vai aumentar um pouquinho a folga entre ela e vai conseguir retirar do parafuso, tá? Ou pode pegar, que acaba sendo um pouquinho mais difícil, você pode ir lá e esfriar o parafuso, né? Esfriando o parafuso, ele se contrai, tá? Então, esfriando o parafuso, ele se contrai, consequentemente fica mais fácil de retirar, tá certo? Então, outra aplicação ali, tá? Outra aplicação bastante importante é um negócio chamado lâmina bimetálica, tá bom? O que é uma lâmina bimetálica?
ela é utilizada para controlar a temperatura. Então, ela tem uma função de controle de temperatura, atuando como um termostato. Tá? O que é um termostato? Ele serve para controlar a temperatura. Um exemplo de onde a gente encontra termostato. Você abre a sua geladeira, algumas é na parte de fora, outras é na parte de dentro, mas tem a temperatura, né? O controle de temperatura, se você quer que ela esteja mais fria ou menos fria. Já repararam nisso? Então, esse controlinho ali de temperatura da geladeira é o termostato dela. O que ele faz? Vamos supor que você regula esse termostato para que a temperatura interna da sua geladeira fique em torno de, vamos supor aqui, 5 graus Celsius. Tá certo? Vamos supor que você abre a geladeira, coloca um monte de compra lá e ela está em 10 graus Celsius a temperatura interior dela. O que vai acontecer? O termostato vai verificar essa temperatura e vai acionar o motor. Então você vai ficar com o motor da geladeira ligado, certo? Até o interior da sua geladeira chegar na temperatura que você regulou no termostato, no exemplo aqui 5 graus Celsius. Chegou em 5 graus Celsius, a temperatura chegou abaixo disso daqui, esse termostato manda um comando para que o motor da geladeira seja desligado, tá? E aí você não fica forçando muito o motor, você economiza energia elétrica. A geladeira ficou parada um tempo, a temperatura dela foi aumentando, 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 aumentando. Passou de 5 graus Celsius, o termostato verifica, detecta isso, né? E dá um comando para ligar o motor, tá certo? Então o termostato tem a função de controlar a temperatura, tudo bem? Existem vários tipos de termostato. Um dos tipos é formado por lâmina bimetálica. Ah, mas o que é uma lâmina bimetálica? Você tem duas lâminas, né, de metais diferentes firmemente soldadas. Então, ó, você tem aqui uma chapinha, nesse exemplo aqui de cobre, e embaixo aqui uma outra chapinha bem fininha de alumínio. Então, bi quer dizer dois, metálica, metálica vem de metal. Então, uma lâmina formada por dois metais. E essa chapa de cobre, essa chapazinha, essa laminazinha de alumínio, estão presas muito forte, muito firmemente. Tá, e daí? O que isso aí faz? O que a gente sabe? Peguei outro exemplo aqui, ó, uma chapinha feita de latão e uma outra feita de um material chamado invar. Tá? Então, prendi esses dois metais muito fortes, muito firmemente. Quando você aquece esse conjunto, uma desses materiais vai dilatar mais do que o outro, certo? Dilatou mais, no caso aqui, o latão tem a tendência de dilatar mais do que o invar, ele tem a tendência de ir para frente aqui, ó, certo? Era para você ter, se eles não tivessem presos, o latão e o invar aqui embaixo, ou seja, o latão ia dilatar mais, ó, ele tem esse pedacinho de dilatação maior. Mas o que acontece? Como as duas lâminas estão presas muito firmemente uma nas outras, o latão não vai conseguir fazer isso aqui. Não vai conseguir dilatar, não vai conseguir crescer. Ele vai forçar essa lâmina de invar a ir junto com ele. Consequentemente, a lâmina que antes era retinha, ó, o que acontece com ela? Vai curvar, tá? Vai ficar curva. Porque essa parte de cima que dilatou mais empurra a parte de baixo que dilatou menos, tá? Então, ó, quando o conjunto é aquecido, um metal se dilata mais do que o outro, forçando o conjunto todo que acaba entortando, tá certo? Quando diminui a temperatura, esse mesmo material que se dilatou mais, no caso aqui o latão, se contrai mais. Então, ele vai se contrair e vai forçar o conjunto a voltar na posição original. Então, essa laminazinha que estava torta, encurvada para baixo, ela vai se desentortar e voltar a ficar retinha, tá certo? Ah, uma aplicação. Se você olhar, por exemplo, se você já passou roupa, né, com ferro de passar roupa, ou alguns modelos de chapinha de passar no cabelo, né, você já deve ter notado o seguinte: às vezes você está passando roupa ou passando a chapinha no cabelo, do nada ela faz um barulhinho assim, tipo tec. Aí você continua passando roupa,
você continua passando a chapinha no cabelo, dali a pouco o que ela faz? Tec. Continua utilizando, dali a pouco ela faz aquele tec de novo, né? Já repararam nisso? Ah, mas por quê? Porque no termostato de um ferro elétrico e muitos modelos de chapinha é do tipo lâmina bimetálica. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Isso aqui é um termostato, uma lâmina bimetálica de um ferro de passar roupa, tá certo? Essa parte aqui e essa estão ligadas, tá, aos contatos do fio que vai lá na tomada. E isso daqui, ó, essa partezinha aqui, é aquele botãozinho que você gira lá no ferro para definir a temperatura. Isso aqui está ligado naquele botãozinho lá do ferro. Tudo bem? Então, como que funciona? Ó, então, o termostato é usado para controlar a temperatura. O exemplo, ferro elétrico. Então, esquematicamente, ó, esse termostato, estou representando esquematicamente aqui. Quando você gira o botãozinho do ferro, tá? O que vai acontecer? Você vai estar ajustando a temperatura máxima. Pelo fio vem a energia elétrica, passa por essa parte aqui de baixo, que é a resistência do ferro, isso aqui que vai aquecer. Aí a corrente elétrica segue o caminho dela por aqui, ó, vai seguir, vai vir parar na lâmina bimetálica, está ligada no outro fio. Essa corrente elétrica, ela precisa de um caminho completo para poder seguir. Certinho então, galera? Aí o que acontece? Quando você ajusta a temperatura, a lâmina bimetálica está assim, ó, retinha. Tá? Faz de conta que está retinho esse desenho que eu estou fazendo. Então a energia elétrica vem normalzinho, passa pela resistência, faz o caminho dela completo. Conforme você vai passando roupa, conforme você vai passando a chapinha no cabelo, o que vai acontecendo? Essa lâmina bimetálica vai esquentando, né? A resistência libera calor, certo? A resistência libera calor e vai aquecendo a lâmina, vai aquecendo essa parte aqui, ó. Aí o que acontece? Vai chegar num ponto que a lâmina vai dilatar, igual a gente viu na figura anterior, né? Igual a gente viu naquela imagem, naquela figura anterior, e ela vai encurvar para cima. É o primeiro tec que você escuta do ferro. Né? Por que ele faz isso? Se continuar passando corrente elétrica direto aqui na resistência, ela não vai parar de aquecer. E você sabe, quando você está passando roupa, tem roupas que são mais delicadas, que não pode passar com o ferro muito quente, e tem roupas que precisam do ferro mais quente. Imagina você passar uma roupa, por exemplo, de seda, com o ferro na mesma temperatura que você passa uma calça jeans. A chance daquele tecido de seda grudar no ferro, por causa da temperatura elevada, é grande. Ou então você está fazendo chapinha lá, a chapinha está muito quente, você vai passar no cabelo. Pode estragar o cabelo, até queimar o cabelo, não é? Então, por isso você tem esse dispositivo de proteção. Então, o que acontece? De novo, ligou o ferro, regulou a temperatura, resistência aquece. Ela aquece, vai passando roupa e tal. Chegou um ponto que aqueceu tanto a lâmina bimetálica, tanto o termostato, que ele se dilatou e subiu. Abriu o circuito. Ó, aqui você tem um circuito aberto, a corrente não está passando. É o primeiro tec. Aí você continua passando roupa e por aí vai. O ferro vai esfriando. Vai esfriando, vai esfriando, ocorre contração. Ocorreu contração, a laminazinha estica de novo. Ó o tec de novo. Fechou o circuito, certo? Fechou o circuito, o ferro volta a aquecer e vai manter a temperatura, tá? Então, ó, lá no ferro elétrico, quando a temperatura aumenta, então lá no ferro elétrico, se a temperatura aumenta, a lâmina se curva e abre o contato. Então a corrente elétrica para de passar, para de ir lá na resistência. Consequentemente, o aquecimento vai parar, né, para garantir que o ferro não aqueça mais. Você vai passando roupa, a temperatura ali vai diminuindo, não é? Depois de um tempo ele vai diminuindo. Chegou num ponto que a lâmina vai se contraindo, fecha o contato e volta o aquecimento. Tudo bem? Então, os tec-tec lá do seu ferro de passar roupa já estão explicados. Certinho então, pessoal? Então, bons estudos a todos!